E se eu te dissesse que o verdadeiro teste da sua fé não está no quanto você ora, nem no quanto você conhece da Bíblia, mas no jeito como você trata quem te feriu? Jesus deixou uma frase que a maioria dos cristãos ignora. E isso está custando caro nos relacionamentos, nas emoções e até na forma como Deus é visto pelo mundo. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai entender por que amar como Jesus amou pode ser a arma mais poderosa para enfrentar rejeição, conflito e até superar a dor sem se perder no processo. Muita gente acredita que ter fé é apenas saber falar sobre Deus, que é decorar versículos, usar expressões religiosas e frequentar templos. Mas Jesus deixou claro que o verdadeiro sinal de fé não está na boca, está no comportamento. Ele apontou para algo que vai além das palavras. Fé que só se expressa no discurso é como uma casa bonita por fora, mas vazia por dentro. Impressiona à primeira vista, mas não sustenta ninguém na hora da tempestade. Quando o coração está cheio de verdade, a fé aparece sem precisar ser anunciada. Ela se mostra nas escolhas diárias, na forma como tratamos quem não pode nos retribuir. É fácil montar um discurso bonito, difícil é ser coerente quando ninguém está olhando. A fé verdadeira não se veste apenas para ocasiões especiais. Ela mora nos bastidores da vida, no jeito como falamos com nossos pais, tratamos o caixa do mercado ou respondemos quando somos contrariados. Jesus não disse: reconhecerão vocês pelos versículos que vocês citam. Ele disse: se vocês se amarem, todos saberão que são meus discípulos. Isso muda tudo. Ele desloca o foco da boca para o coração, da teoria para a prática, do palco para o bastidor. Muitos hoje vivem como se bastasse parecer crente. Criam personagens religiosos, mas se esquecem que Deus não se impressiona com performance. O maior erro da fé é trocá-la por um figurino, por uma linguagem, por uma pose que não resiste à verdade da convivência. É na convivência que a fé é testada. É ali que o amor se prova mais forte do que o orgulho, que a paciência resiste à irritação, que a misericórdia supera a vontade de julgar. Quem vive com fé, de verdade, não precisa de palco, porque sua vida já é o testemunho. E isso é um chamado à reflexão. Estamos apenas falando ou estamos vivendo? Nosso comportamento confirma ou desmente o que pregamos? A fé que transforma o mundo começa transformando primeiro o coração do próprio crente. Quem entende isso, deixa de usar Deus como discurso e passa a viver como reflexo dele. E isso é muito mais poderoso do que qualquer palavra. Jesus não deixou dúvida quando disse: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Não foi uma sugestão, nem uma poesia bonita. Foi uma marca, um sinal, um critério. E ainda assim, é uma das frases mais ignoradas da fé cristã. A maioria das pessoas associa seguir Jesus a muitas coisas, exceto essa. Pensam em ir à igreja, seguir regras, defender dogmas. Mas Jesus não mencionou nenhum desses itens como distintivo. Ele foi direto. O amor mútuo seria o selo visível de quem é dele. O mais impressionante é que Jesus não colocou esse amor como algo abstrato. Ele não falou de amar em teoria ou quando der. Ele disse para amar como eu vos amei. Isso muda tudo, porque coloca o amor no nível mais exigente que existe. O nível do sacrifício, da paciência, da entrega. É um amor que inclui até quem te traiu, quem te negou, quem te ignorou. Um amor que não é confortável, não é conveniente e muitas vezes não é correspondido. Mas é esse amor que identifica quem realmente entendeu o Evangelho. Por isso essa frase incomoda, porque ela denuncia o abismo entre o que falamos e o que vivemos. Ela escancara que não basta ser de igreja. O mundo não precisa de religiosos com respostas prontas. Precisa de discípulos com atitudes que curam. Amar desse jeito exige negar o próprio ego, superar feridas, abrir mão do desejo de vingança.
É por isso que poucos levam essa frase a sério, porque ela dói, ela confronta, ela exige crescimento interior. Mas é justamente isso que torna o cristianismo algo transformador. Quando alguém vive esse amor, mesmo sem dizer uma palavra, o mundo ao redor percebe. Esse é o poder do verdadeiro discípulo, ser luz sem precisar se explicar. E talvez a maior revolução espiritual que você pode viver comece não com mais orações, mas com mais amor prático. Essa frase de Jesus, levada a sério, muda destinos. Jesus poderia ter dito que estava reforçando algo antigo. Afinal, amar ao próximo já era um mandamento conhecido. Mas ele fez questão de dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque ele não estava apenas pedindo amor, estava elevando o padrão. Antes, o amor ao próximo era como a si mesmo. Agora é como eu vos amei. O novo não está na ideia de amor, mas na profundidade com que ele deve ser vivido. O amor de Jesus não é um amor de conveniência. É um amor que se doa até o fim, mesmo quando o outro não entende, não valoriza ou não retribui. É isso que torna o mandamento novo. Ele nos tira da zona de conforto. Amar como Jesus significa amar sem reservas, sem a garantia de retorno, sem o medo de parecer fraco, sem esperar reconhecimento. Isso exige uma força interior que só quem está profundamente ligado a Cristo consegue acessar. Esse mandamento também é novo porque cria uma nova identidade. O povo de Deus não seria reconhecido mais por leis externas, mas por atitudes internas. O reino de Deus começa onde o amor começa e se revela onde esse amor é colocado em prática. Além disso, esse novo mandamento é uma forma de reiniciar a fé. É como se Jesus dissesse: esqueçam os sistemas, comecem de novo por aqui. Tudo parte desse ponto. Amar como ele amou. É a base de tudo. No fundo, esse mandamento não é apenas uma regra, é uma proposta de transformação radical. Ele nos chama a uma maturidade que vai além da religião, uma espiritualidade que se mede na forma como lidamos com as pessoas. Por isso, viver esse mandamento novo é mais desafiador do que qualquer outro, porque ele exige que você morra para si mesmo, todos os dias, para viver algo maior. Uma das maiores confusões sobre o amor é acharmos que ele é apenas sentimento. Mas o amor que Jesus ensinou não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária, traduzida em atitudes concretas. Você pode não estar sentindo nada por alguém, mas ainda assim agir com respeito, cuidado e generosidade. Isso é amar. Jesus não mandou sentir amor, ele mandou amar. E isso muda tudo, porque sentimento você não controla, mas atitude sim. Quantas vezes ele agiu com compaixão mesmo diante da indiferença? Quantas vezes respondeu com misericórdia a quem o tratou com hostilidade? Amar, do jeito dele, é ser maior do que as circunstâncias e do que o próprio ego. Esse tipo de amor aparece nos detalhes. Não revidar quando poderia, ajudar sem ser visto, perdoar quando seria mais fácil se afastar. Não é sobre emoção, é sobre caráter. E isso é muito mais valioso. Na prática, amar é decidir fazer o bem mesmo quando seria mais fácil ignorar. É ter domínio sobre si mesmo para agir com bondade onde todos esperam dureza. Isso gera impacto, isso transforma ambientes. Jesus mostrou que o amor é um verbo, e verbo é ação. O verdadeiro cristão não é o que sente muito, mas o que age certo mesmo sentindo pouco. Esse amor é mais forte do que qualquer ressentimento. Essa perspectiva também nos liberta, porque mesmo em dias difíceis, em meio a mágoas, ainda podemos amar. Basta agir com consciência, não com impulsividade. O amor de Jesus é uma escolha acessível a quem está disposto a crescer. E talvez o maior milagre do amor seja esse. Ele transforma não apenas quem o recebe, mas principalmente quem o pratica. Quando Jesus disse,
amem como eu vos amei, ele colocou diante de nós o maior desafio espiritual que alguém pode enfrentar. Ele não comparou com o amor humano comum, mas com o dele, perfeito, sacrificial e incondicional. Nenhum outro líder espiritual exigiu tanto. Nenhum filósofo, mestre ou sábio ousou pedir que amássemos como o próprio Deus ama. Isso mostra o quanto Jesus levava a sério o poder transformador do amor. Esse padrão é tão alto porque não depende do outro. Você ama mesmo que o outro não mereça, mesmo que te ofenda, mesmo que te machuque. Isso exige força, não fraqueza. Exige maturidade, não emoção. Amar como Jesus é ter coragem de ser luz no meio da escuridão. É não reagir na mesma moeda. É enfrentar a maldade sem deixar ela entrar em você. E isso só é possível quando você sabe quem é e de onde vem sua força. Esse tipo de amor constrange, porque ele quebra a lógica humana do toma lá dá cá. Ele surpreende, ele desarma, ele cura. E mais do que isso, ele revela que há algo de divino habitando em nós. Não é um padrão para os fracos, mas para os fortes de espírito. Aqueles que decidiram seguir não só o nome de Jesus, mas também os passos dele. Amar assim é ser radical no melhor sentido da palavra. E talvez seja por isso que esse padrão seja ignorado por muitos, porque é mais fácil ser religioso do que ser amoroso. Mais fácil falar de Deus do que agir como Ele. Mas quem aceita esse desafio descobre algo extraordinário, que esse amor, embora difícil, liberta, e que viver nesse nível transforma o mundo à nossa volta, um relacionamento de cada vez. Reagir é automático. Basta alguém te atacar, ofender ou provocar e a resposta vem quase que sem pensar. É instintivo, é humano. Mas amar nessas horas, isso exige uma força que vem de um lugar muito mais profundo. Amar não é passividade, é escolha consciente. É decidir não devolver na mesma moeda, mesmo quando você tem toda a razão. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio. E domínio próprio é uma das maiores expressões de força interior. Quem reage sem pensar está sob controle do outro. Já reparou nisso? A pessoa te ofende, você se irrita, revida, se descontrola. Ou seja, ela tem o controle remoto das suas emoções. Amar, por outro lado, é retomar esse controle. Jesus mostrou isso quando foi traído, humilhado, agredido, e ainda assim escolheu responder com dignidade. Não se deixou dominar pela raiva, não perdeu sua essência, não se desfez em ataques. Ele permaneceu fiel ao que acreditava, mesmo sob pressão. Essa força não vem do orgulho, vem da identidade. Quem sabe quem é, não precisa provar nada. E quem ama com consciência sabe que sua resposta não é sobre o outro, é sobre o tipo de pessoa que decidiu ser. Claro que isso é difícil, não é natural, é espiritual. É o tipo de decisão que exige oração, maturidade e muitas vezes silêncio. Mas toda vez que você ama quando seria mais fácil reagir, você cresce por dentro. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que amar é ser trouxa, mas não é. Amar é ser tão forte que você não precisa se rebaixar. É ser tão inteiro que não precisa ferir para se proteger. Isso é grandeza. E é essa grandeza que Jesus espera de quem se diz discípulo. Porque o mundo não precisa de mais reações violentas. Ele precisa de respostas que curam. Viver no impulso pode até parecer libertador no momento, mas cobra um preço alto depois. A raiva que explode, o grito que escapa, a mensagem que é enviada sem pensar. Tudo isso traz consequências. O impulso é como um atalho que parece rápido, mas te faz andar em círculos. Ele impede que você construa relações saudáveis, porque sempre que há tensão, ele te empurra para o pior de você mesmo. Jesus nos chamou a viver de forma consciente e não reativa. E isso inclui aprender a respirar fundo antes de responder, refletir antes de agir, orar antes de decidir. É difícil?
Sim, mas é o caminho da paz interior. Quem vive no impulso está sempre cansado, estressado, arrependido, porque está constantemente corrigindo os danos que ele mesmo causa. A maturidade emocional começa quando você entende que nem tudo precisa de resposta imediata. O amor que Jesus ensinou não se encaixa em reações impulsivas. Ele é paciente, ponderado, equilibrado. Ele não é cego de emoção. É cheio de propósito. E é por isso que ele constrói, enquanto o impulso destrói. O impulso também fecha portas. Já pensou quantas oportunidades, amizades ou reconciliações foram perdidas por causa de uma explosão emocional? Amar de forma madura é construir pontes, não queimar as que existem. Mas atenção, isso não significa engolir tudo calado. Significa aprender a dizer o que precisa ser dito da maneira certa, na hora certa. Significa aprender a reagir com sabedoria, não com destruição. E no fim, o maior beneficiado é você. Porque a paz que vem de não ser escravo do próprio temperamento vale muito mais do que qualquer vingança momentânea. O amor, quando vivido do jeito certo, não enfraquece, fortalece. Ele não te torna submisso ao erro dos outros, mas senhor de si mesmo. E essa é uma das maiores liberdades que alguém pode conquistar. Domínio próprio não é apenas autocontrole, é saber onde colocar sua energia, sua palavra, seu tempo. E quando você ama com sabedoria, você escolhe suas batalhas. Você não entra em qualquer discussão. Você não se gasta com o que não edifica. Jesus nos deu o exemplo. Ele não respondia a todas as provocações, não rebatia toda a acusação, porque ele sabia quem era. E esse amor-princípio o mantinha centrado, mesmo quando tudo à volta tentava desestabilizá-lo. Quando você ama de verdade, você não precisa vencer cada argumento. Você não precisa provar seu valor o tempo todo. O domínio próprio te dá a calma necessária para observar, entender, discernir e só então agir. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Você se torna menos previsível no que é negativo e mais confiável no que é positivo. As pessoas começam a perceber que podem contar com você, não por medo, mas por respeito. Amar assim te tira do modo reativo e te coloca no modo construtivo. Você começa a ser intencional nas suas relações. Suas palavras passam a ter peso. Suas atitudes geram impacto. Você vira uma referência de equilíbrio. E não é que você deixa de sentir raiva, frustração ou dor. Você só não se deixa mais dominar por essas emoções. Elas existem, mas não te definem. E isso é um salto gigantesco na jornada espiritual. O domínio próprio que nasce do amor é como um escudo invisível. Ele te protege de se tornar igual ao que te feriu. Revidar tudo pode parecer justiça, mas, na maioria das vezes, é apenas um reflexo de orgulho ferido. E o que Jesus ensinou vai na contramão disso. Ele mostrou que a verdadeira força está em não entrar em todas as guerras. Quando você para de revidar tudo, algo começa a mudar dentro de você. Primeiro, vem uma paz estranha, porque seu corpo está acostumado com o estresse da reação. Depois vem clareza. Você passa a enxergar situações com mais sabedoria. Revidar é como jogar gasolina no fogo. A outra pessoa te provoca, você responde no mesmo nível, e o conflito só aumenta. Mas quando você quebra esse ciclo, você abre espaço para que algo novo aconteça. O silêncio que ensina, a calma que cura. Jesus muitas vezes escolheu o silêncio onde poderia ter gritado. Escolheu o perdão onde poderia ter exposto. Ele sabia que revidar é humano, mas amar é divino. E é isso que ele quer ver em nós. Não revidar não significa concordar com o erro. Significa que você está escolhendo uma forma mais elevada de lidar com ele. Você age com consciência, não com raiva. Com firmeza, mas sem ferir. Com o tempo, as pessoas começam a perceber que você é diferente.
que não se deixa levar por provocações, que tem uma força que vem de dentro. E essa diferença é o testemunho mais poderoso que alguém pode dar. Além disso, você se protege emocionalmente, porque cada vez que você reage no impulso, você se desgasta. Mas quando escolhe a paz, você economiza energia para o que realmente importa. No fim, revidar pode até satisfazer o ego, mas não alimenta a alma. E o que Jesus nos chamou para viver é exatamente o oposto, uma vida que nutre a alma e inspira os outros. Um dos maiores medos de quem tenta amar de forma verdadeira é parecer fraco. E por medo de serem manipulados ou passados para trás, muitas pessoas evitam o amor profundo. Mas o que Jesus ensinou não foi um amor que se anula, foi um amor que se posiciona com graça. Amar não é aceitar tudo, não é dizer amém para injustiça, desrespeito ou abuso. O amor que vem de Deus também corrige, confronta, estabelece limites. Mas faz tudo isso com equilíbrio, sem humilhar, sem machucar. Jesus nunca se anulou para amar. Ele não cedia à pressão das multidões, não fazia tudo o que esperavam. Mas ainda assim continuava amando, com firmeza, com verdade, com propósito. Muitos confundem amor com submissão cega. Acham que para amar como Jesus, precisam aceitar ser feridos repetidamente. Mas o próprio Jesus se afastava quando necessário, se retirava para orar, dizia não com sabedoria. Amar de verdade exige coragem para estabelecer limites saudáveis. Exige saber onde termina o cuidado e onde começa a dependência. É dizer, eu te amo, mas não posso permitir isso, sem ódio, sem vingança, apenas com clareza. Quando você ama sem se anular, você se torna inteiro. Você oferece o melhor de si, mas não se perde no processo. Você serve, mas não se escraviza. Você perdoa, mas não se expõe ao mesmo erro repetidamente. Esse tipo de amor é raro, mas ele liberta, porque te permite viver relações mais verdadeiras, onde há espaço para crescimento mútuo e não para destruição mútua. E no fim, é exatamente esse tipo de amor que Jesus praticou e que espera que pratiquemos também. Respeito de verdade não se impõe com gritos, não se exige com força. Ele nasce naturalmente quando alguém percebe que você tem firmeza de valores e age de forma coerente com eles. E é exatamente isso que o amor verdadeiro faz. Constrói respeito. Agir com caráter, mesmo quando ninguém está olhando, é uma das formas mais silenciosas e poderosas de demonstrar fé. Jesus não apenas falava sobre o amor, ele o vivia. E por isso, até seus inimigos reconheciam sua autoridade. Quando você age com integridade, mesmo sob pressão, as pessoas podem até não concordar com você, mas vão te respeitar. Porque sabem que você é constante, previsível no que importa e não muda de postura conforme o vento. O amor que vem de Deus não te faz bajulador, te faz verdadeiro. Ele te ensina a dizer a verdade com firmeza, mas sem agressividade, a confrontar com graça, a corrigir sem machucar. Isso gera admiração genuína. As pessoas estão acostumadas com reações impulsivas. Quando encontram alguém que age com equilíbrio, elas param para observar, porque é raro, e o que é raro chama atenção. O respeito também nasce da coerência. Quando o que você prega bate com o que você vive, sua vida se torna um testemunho, mesmo sem palavras. É isso que Jesus quis dizer com todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é pelo discurso ensaiado. É pela forma como você trata quem não pode te oferecer nada. É pela postura quando está sendo maltratado. É pelo jeito como você responde à injustiça sem se corromper. Caráter é a linguagem do amor prático. E quem vive assim, constrói um legado que nenhuma palavra bonita conseguiria deixar. Grande parte dos conflitos que enfrentamos no dia a dia não vem da situação em si, mas da maneira como reagimos a ela.
E o que Jesus ensinou é justamente uma forma de quebrar esse ciclo: amar como ele amou. Quando você age a partir do amor, em vez da raiva, muitas discussões nem começam. Você desarma a tensão antes que ela exploda. Você muda o tom, e isso muda o clima. Isso não é fraqueza, é estratégia emocional. O amor de Jesus não é o amor que evita conflitos a todo custo, mas o amor que escolhe qual batalha vale a pena. Ele sabia quando falar e quando se calar, quando confrontar e quando apenas deixar passar. Esse tipo de atitude evita desgaste desnecessário, porque nem todo erro precisa ser combatido com força. Às vezes, o silêncio é mais eficaz do que 1000 argumentos, e o perdão mais curador do que qualquer punição. Quantos relacionamentos seriam poupados de dores profundas se o amor fosse a base? Quantos pais, filhos, casais, amigos vivem em guerra porque ninguém quer dar o primeiro passo, porque todos querem ter razão? Jesus propôs um caminho onde o amor não anula a verdade, mas a verdade é comunicada com amor. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser vencer discussões e passa a ser preservar conexões. Reduzir conflitos não significa ignorar problemas. Significa resolvê-los sem deixar que o orgulho contamine o processo. É isso que o amor maduro faz. Ele separa o problema da pessoa e resolve com sabedoria. Viver assim é leve. E onde há leveza, há saúde emocional. É por isso que esse ensinamento é tão precioso. Ele não só honra a fé, como melhora a vida. Momentos difíceis revelam quem realmente somos. E é nesses momentos que o amor de Jesus se torna mais do que um conceito bonito. Ele vira força prática para continuar de pé, mesmo quando tudo parece desabar. Amar como Jesus amou não é só para dias bons. É para dias em que você é traído, mal interpretado, abandonado. É aí que o amor se transforma em resiliência, aquela força invisível que te mantém inteiro, mesmo quebrado por dentro. Quando você vive esse tipo de amor, você para de depender da reação dos outros para continuar fazendo o certo. Você aprende a sustentar sua paz mesmo no meio da tempestade. E isso é um poder silencioso, mas gigantesco. Nos momentos difíceis, o amor se torna escudo. Ele te impede de se tornar amargo, de revidar com ódio, de se perder no desespero. Ele te lembra quem você é, mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. Jesus passou pela dor mais injusta possível e ainda assim amou. Isso nos mostra que é possível enfrentar o sofrimento sem deixar que ele destrua sua essência, que é possível sofrer com dignidade, sem perder a ternura. Além disso, o amor traz clareza. Ele te ajuda a enxergar que nem tudo é pessoal, que muitas vezes a raiva dos outros vem da dor deles e não do seu erro. Isso te dá compaixão e a compaixão te fortalece. Esse tipo de fortaleza é rara, mas quem desenvolve esse amor cresce por dentro de um jeito que nada e ninguém pode tirar. Você se torna resistente ao que é tóxico e sensível ao que realmente importa. E isso, no fim, é o que te sustenta. Não a ausência de problemas, mas a presença de um amor maior dentro de você. Você já esteve perto de alguém que te fazia sentir em paz só por estar ali? Alguém que não fala muito de Deus, mas tem algo que te faz sentir mais leve, mais seguro? Esse é o sinal invisível de quem ama como Jesus. Não é um sinal que se veste, não é uma tatuagem espiritual. É uma presença, uma calma no olhar, uma firmeza suave nas palavras, um jeito de escutar com empatia. Isso não se ensina, se vive. Jesus disse que esse amor seria o sinal visível de seus discípulos. Mas na prática, ele se manifesta de forma quase invisível. Está nas reações, nas atitudes, nos silêncios que não ferem, nas palavras que curam. É impressionante como o mundo percebe.
Mesmo quem não crê, reconhece quando está diante de alguém que ama de forma diferente. As pessoas podem até não saber explicar, mas sentem. E isso abre portas. Esse amor gera confiança. As pessoas se aproximam, pedem conselhos, compartilham dores. Não porque você seja perfeito, mas porque transmite segurança emocional. E isso é raro em um mundo tão barulhento. O sinal invisível também é um escudo. Ele afasta conflitos desnecessários, atrai oportunidades sinceras, filtra relações. Quem carrega esse amor vive de forma mais leve, mesmo enfrentando as mesmas lutas de todos. E talvez esse seja o maior testemunho que você pode dar. Ser alguém que ama de forma tão autêntica, que transforma o ambiente onde chega, sem precisar fazer alarde. Esse é o tipo de luz que ninguém apaga, porque não depende de reconhecimento, depende apenas de coerência com aquilo que se acredita. Viver o amor como Jesus ensinou não muda apenas as suas atitudes, muda quem você é por dentro. A cada escolha por agir com amor, você se afasta de um eu reativo, impulsivo, carente, e se aproxima de um eu mais maduro, mais inteiro, mais livre. Você se torna alguém mais calmo, não porque os problemas sumiram, mas porque aprendeu a enfrentá-los com outra mentalidade. Você entende que não precisa vencer todos os debates para vencer na vida. O amor te torna menos suscetível à manipulação, menos dependente da aprovação dos outros. Porque quando você ama com identidade, você sabe quem é e não precisa se moldar ao que os outros esperam. Você também se torna uma pessoa de impacto. Suas palavras passam a ter mais peso. Seu silêncio se torna mais respeitado. As pessoas ouvem mais o que você tem a dizer, porque enxergam coerência entre discurso e prática. E o mais bonito, você se torna mais parecido com Jesus. Porque viver esse tipo de amor é o que mais nos aproxima dele. Não é o conhecimento bíblico, nem a frequência na igreja. É o amor que reflete quem ele é. Esse amor também cura suas feridas mais profundas, porque ao amar o outro com maturidade, você aprende a se tratar com mais misericórdia. Você para de se punir, de se exigir perfeição, de carregar culpas desnecessárias. Ao final de tudo, esse amor se torna parte de você. Ele não é mais uma técnica ou um esforço. É sua natureza renovada. Você vive com propósito, com direção, com firmeza. E isso transforma tudo. Quem vive esse ensinamento, mesmo em silêncio, prega todos os dias. Porque sua vida vira mensagem.